Feliz Natal! Chegamos no dia 25 de dezembro de 2025. Que delícia que estamos vivos e bem, né? Espero que você também esteja bem, assim como na sua casa, né, Alex? A palavra que vamos compartilhar hoje, ela está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 26. Diz assim: porém, 26 também conhecido como 36, tá? Com esse óculos aqui. E essa lente aqui também tá nos dando uma canseira, né? Espero que o som pelo menos esteja bem. Um dia ela funciona de um jeito, um dia ela começa a ficar meio desfocada e eu não tenho a menor ideia do porquê que isso acontece. Bom, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubado sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Viram que legal? Isso aqui fala do dia do arrebatamento, tá? Muitos falam do arrebatamento da igreja, mas é o arrebatamento que eu acho dos filhos de Deus, tá? Porque ele fala aqui claramente, é muito misterioso isso aqui. Duas estavam moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Dois no campo, um será levado e outro deixado. Pode pensar o que você quiser, tem gente que fala de abdução, tem gente que fala do arrebatamento, é muito sobrenatural isso aqui, tá? E é bem assim como vocês pensam mesmo, um vai sumir simplesmente e o outro vai ficar ali. E vai ser um tempo muito caótico, né? Porque imaginem o tanto de acidente de carro que vai ter, carros desgovernados sem motorista, aviões sem piloto, tal, fábricas, máquinas cuja condução dependia de humanos. Então vai ser um tempo muito caótico. Mas quem estiver aqui nesse tempo ainda e ficar, daí vai saber o porquê que está acontecendo isso e o que está acontecendo, né? É o dia do arrebatamento. Mas aí que eu falo para vocês. Quando aquele sujeito sobe num púlpito e começa, Jesus está voltando, e não sei o quê, deixa seu dinheiro aqui, porque se não der essa oferta disso, você não vai junto e tal, né? Começa a ameaçar o povo. Gente, isso é manipulação. Uma manipulação miserável, porque eles dizem, olha só aqui, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente é meu Pai. Os sinais, né? Os sinais existem desde que ele ressuscitou. Fazem 2000 anos que tem sinais. Imagine o que falaram na Primeira Guerra Mundial, o que falaram na Segunda Guerra Mundial. Cada vez tinha um cataclisma, a peste na Europa que dizimou montanhas de pessoas. Daí tem uma peste que nem a que nós tivemos aí, e vem gente, não sei o que, sinais, viu? Sinais está tendo desde aquele tempo. E eu falo uma coisa para vocês. Isso aqui é assim, é uma coisa bem lógica, tá? Você lê a palavra de Deus, você acredita na palavra de Deus porque ela é completamente sem sentido para você. Aí quando você começa a ler, alguma coisa no seu coração diz, puxa, é assim mesmo, aquilo começa a queimar no teu coração e tal. Depois tem que pregar para vocês a parábola do semeador, né? Que o semeador saiu a semear e a semente caiu uma na beira do caminho, os passarinhos vieram e comeram, a outra até brotou um pouquinho, mas foi sufocada pelos espinhos e tal, e a outra estava no meio de pedra e secou, e a outra, ela deu fruto a 30, 60 por um. Mas é assim, você começa a ler a palavra de Deus, ela começa a ter sentido para você. Se você prestar atenção no mundo, assim como Pedro prestou atenção no vento e nas águas e afundou, você já começa a achar que aquilo é bobagem, que não faz sentido e que não é para você, tá? E que é bobagem e tal.
e que é muito crentice e tal, etc, que é besteira, mas não é assim. As coisas espirituais, elas são dessa maneira, elas começam a queimar no teu coração e começam a te fazer sentido, sabe? E é isso que você tem que exercitar, ler a palavra de Deus, observar cada dia a presença de Deus em todas as coisas criadas e estar agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e o que Ele nos deu, né? E a cada dia tentar ser um pouquinho melhor. Porque vejam, quando Jesus fala assim que ninguém sabe do dia, ele está falando uma coisa muito coerente para o meu entendimento. Veja, se você tivesse que saber pelos sinais o dia que Jesus vem, aí você faria com qualquer estelionatário desse que está nas igrejas, né? Que finge, que fala bonito e tal. Você faria o que bem entende e no último minuto pedia perdão, aceitava Jesus como Senhor e Salvador, que nem o ladrão da cruz. E ia pro céu igual o cara que teve uma vida santa e casta, né? E o pior é que acontece isso mesmo, tá? Se no último minuto da sua vida você se arrepender genuinamente e aceitar Jesus, você vai com ele. Porque a regra é essa. É a justiça de Deus, que é diferente da nossa, né? E... o que foi, amor? O que você tá querendo? Vem, querido. Quer participar do estudo? Vem aqui. Isso aí. Fique comigo que você participa. Você também, Axa, vem. Então, o que acontece? Com a justiça de Deus é diferente da nossa, então vai acontecer isso. Mas a fé, tá lá em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem, é firme convicção daquilo que se espera. Então, quando Jesus fala assim, ele diz assim, estai vós apercebidos. Viu? Fica percebido aí você, tá? E eu tenho que estar percebido também. Porque assim, a cada dia a gente tem que estar tentando fazer o que é certo. Porque às vezes você é chamado, né? Às vezes Deus diz, venha. E aí você não sabe essa hora e você tem que ir lá com ele, né? Tem que estar preparado, vivendo uma vida correta, vivendo uma vida santa, em fé, né? Mas por fé, né? Não porque você está vendo uma coisa, você tinha que ver alguma coisa, não é por fé. Meu Deus, essa é a minha Bíblia. Peraí, deixa eu tirar a Bíblia aqui, que o rapaz está animado aqui, fazendo carinho. E você tem que viver, então, por fé, né? Cada dia fazendo as coisas corretas, porque se você for chamado hoje, isso eu não canso de repetir, se você for chamado hoje, Deus vai com ele, tá? E se ele vier buscar a gente, tá? Imagine que triste é você ficar, sabe? Imagine você pegar e dizer assim, nossa, isso aqui é aquela coisa que aquele maluco falou um dia na ministração dele lá, que estava na Bíblia. É isso que aconteceu. Pô, gente, isso é muito triste, você ficar assim, ser desprezado por Deus, mas, puxa, ele está te dando uma vida inteirinha para você se voltar para ele. Uma vida inteirinha. Daí você vai passar a vida inteira desprezando a ele, e daí no fim, quando ele buscar os dele, e um de nós ficar, ele vai dizer, Deus não é justo, Deus me desprezou. Não, ele está te dando oportunidade, e para mim também, né? E é legal isso, eu acho bem bacana. Aí você vive uma vida inteira por fé, né? Lembra da parábola das virgens lá que tinham o óleo da meia-noite? Então, é por aí a coisa, né? Mas é muito legal essa questão. E vejam que é o próprio Jesus que está dizendo ali, sabe? Então esse bando de mentirosos sem vergonha que fica falando, não, vai ser tal dia, tá para acontecer, então pode ser que esteja. Eles ficam falando tanto, já tem o que teve de profeta e de pastor que profetizou sobre o dia da vinda de Jesus. Não, porque vai ser dia tal. Pô, que isso? Se ele falou que nem ele sabia, quem é esse povo para querer dizer que é tal dia? Sabe, de tanto falar besteira, um dia vão acertar, né? É que nem a pessoa que fala que vai morrer. Claro que vai, um dia vai, né? Um dia vai. Pode demorar, pode ser mais perto, viu? Isso aqui é muito legal. Que bicho amoroso. Um dia a gente vai, e um dia eles vão acertar, né? Porque não, Jesus está vindo agora esse dia. Um dia ele vem. Pode ser nessa geração, pode ser na outra. O povo estava esperando ele lá, 2000 anos atrás, estava esperando que ele voltasse. E a gente está esperando até agora, né? E o tempo para ele é diferente do tempo para nós. Mas hoje é dia de Natal, hoje é dia de festa. Hoje é um dia muito feliz, né? Porque é gostoso, apesar do que eu falei para vocês que não faz sentido a data em si, mas é legal, é a reunião da família, essa troca de presentes, o poder
comer junto e tal, né? É muito gostoso, a gente tem que aproveitar. Aproveite bem, né? Eu ontem, nós jantamos lá em casa, eu tinha trabalhado aqui no rancho de tarde, tava com sono, comi um monte, fui dormir. Hoje acordei, daí na hora do almoço, tava a Thalitinha levou a cacauzinha lá, daí tava cacau, a Meg e a Sophie fervendo pela casa, as Yorquinhas, 3. Cacau linda, né? A precursora das Yorquinhas. Uma delícia lá, daí vim pra cá agora com os pretos aqui. Fiz um fígado para eles com a ração aqui, comeram os dois. Agora estou esperando que eu vá com eles no Rio. Eu já vou lá, no que eu termine meu vídeo. E eu, para falar a verdade para vocês, estou muito agradecido para Deus, né? Pela chuva, pelo ar, por poder estar aqui, pelos meus cachorros, pela minha família, pelo meu trabalho. Um negócio assim, sensacional. E isso que a gente tem que fazer. Tem que estar tentando viver a cada dia certo. Se vocês me verem errando, né, não tem problema nenhum, porque eu vou errar. Se é uma coisa que eu vou fazer, que eu tenho certeza que vai acontecer até o fim da vida, várias vezes eu vou errar. Mas eu tô aqui conversando com vocês e falando para os meus próprios ouvidos que estão mais perto da minha boca, para a gente tentar viver corretamente hoje, para quando chegar naquele dia, nós todos sermos levados. Chegar ali, a gente simplesmente ser içado daqui, teleportado, abduzido, como vocês quiserem, né? Mas vamos para um outro lugar. Tomara que seja bem mais bonito que esse aqui, porque esse aqui já é bonito, né? Deus nos deu uma terra bacana, nos emprestou para a gente morar, e as companhias são excelentes. Tá? Falar em companhias excelentes, vocês são companhia excelente. Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. Um Feliz Natal para você, que você tenha um tempo de comunhão, um tempo gostoso, que possa se divertir muito com a sua família e que isso te alegre o coração.